The Flash, episódio 3, temporada 5, muitos mistérios surgindo nesse terceiro episódio e, pelo menos até aqui, essa temporada tá saindo melhor que a última, né? Esse episódio 3 já começa nos mostrando uma versão do Museu do Flash no futuro e nós descobrimos que esse museu se localiza onde hoje ficam os laboratórios Star. Essa versão é um pouco diferente da versão que nós vimos na primeira temporada, quando o Barry corre através da força de aceleração para voltar no tempo e salvar a mãe dele. Eu acredito que aquela versão possa ser uma versão posterior do Museu do Flash. Talvez aquela versão da primeira temporada seja uma versão do museu do tempo do Eobard Thawne, que vem de um futuro muito mais longínquo que a Nora. Bom, nessa versão do Museu do Flash da Nora, nós vimos alguns itens bem interessantes, como o uniforme do Flash reverso, um bumerangue do Capitão Boomerang, os uniformes do Zoom, do Trapaceiro e até mesmo a roupa da Amunet Black. Tem também a armadura do Savitar aqui do lado e a cadeira do Pensador lá no fundo, cara. Também deve ter algumas pistas sobre possíveis futuros vilões da série, mas enfim, não é isso que interessa, cara. O que interessa é que quando a Nora fala sobre o futuro, dizendo que nunca ninguém pegou o Cicada, ela disse que a Supergirl tentou, que as lendas tentaram e que a própria Liga tentou e não conseguiu. E eu achei interessante que ninguém se deu o trabalho de perguntar quem é a Liga. Nenhum deles sabe que no futuro, não muito distante, haverá uma Liga da Justiça e que o Flash vai fazer parte desse grupo no futuro. Eles não fazem a menor ideia de quem é a Liga e não se ligaram em perguntar. Mesmo assim, as palavras dela significam que em algum lugar, além da Batwoman, que vai estrear em breve, existe também um Batman, um Lanterna Verde e um Aquaman. Olha só todo o peso que essa frase que ela disse tem, velho. Ela simplesmente confirmou que esses outros personagens já estão por aí esperando para serem apresentados. E ela também disse que a primeira pessoa a ser morta pelo Cicada foi um meta-humano chamado Floyd Belkin. Floyd Belkin é um personagem dos quadrinhos que tinha a interessante habilidade de se separar dos seus membros, braços, pernas e afins. Pois é, essa é uma habilidade bem peculiar, né? O queridíssimo Floyd costumava ser um membro de um grupo conhecido como a Legião dos Super-Heróis, uma organização heróica que se situava no século 30. Na verdade, cara, ele fez o teste para entrar na Legião dos Super-Heróis, mas não conseguiu entrar pro grupo, justamente porque as habilidades dele eram muito peculiares. E nós fomos finalmente apresentados ao Wells dessa temporada, Harrison Sherlock Wells. O mais bacana, se você for pensar sobre isso, é que se existem infinitas terras, então existem infinitos tipos diferentes de Wells para ajudar. E essa versão do Wells realmente conseguiu descobrir o nome e o paradeiro do nosso queridíssimo David Hersh, mesmo que ele já tenha trazido essa informação, né, pronta de outra terra. E é justamente aí que tá a pegadinha desse episódio, cara, porque nos quadrinhos, David Hersh é o Cicada, como a gente viu no vídeo sobre o primeiro episódio dessa temporada. Mas na série, David Hersh é apenas um terrorista de meia tigela, um chinelão. Isso tudo graças, uma vez mais, à vinda da Nora pro presente, porque foi a vinda dela que alterou o status do David Hersh, por assim dizer. Afinal de contas, não quer se importar com uma coisa tão sem importância quanto a linha do tempo, né? Porém, mesmo com uma certa falha de caráter, né, o Sherlock Wells mostrou que, assim como a sua contraparte da literatura, Sherlock Holmes, ele também tem um poder de dedução extremamente eficiente. Ele localizou a floresta em que o Cisco tinha se perdido e, mais importante, descobriu que existe um motivo escondido para Nora ter aparecido e agido justamente naquele episódio com o satélite na temporada passada. Ele deduziu que ela não estava agindo sozinha, que aquilo foi um plano concebido ao lado de outra pessoa. Nos resta saber se essa outra pessoa é um dos mocinhos ou dos vilões, se isso pode ter alguma coisa a ver com a absoluta falta de interesse da Nora em ficar perto da Iris. Isso pode ter sido um plano da própria Iris no futuro? Mandar a filha de volta para salvar o Barry? Ela pode ter forçado a Nora a voltar e é por isso que a filha não consegue encarar ela no presente? Ah, pequeno gafanhoto, muitas questões se colocam à nossa frente nesses tempos incertos. O que interessa é que o Cicada agora é outra pessoa. Nós descobrimos no final do episódio que o verdadeiro nome dele é Orlan. Nos quadrinhos, no universo DC, existe um Lanterna Verde, que é um extraterrestre e se chama Orlan. Mas eu realmente acredito que nesse caso é só uma coincidência, né? Não tem a menor possibilidade de os dois serem o mesmo cara. Uma coisa que nós sabemos é que a adaga que o vilão carrega não apenas suga os poderes dos meta-humanos nas proximidades, ela também dá alguns outros poderes pro vilão. Talvez ela adquira permanentemente os poderes dos meta-humanos que são mortos por ela. O que interessa é que o vilão é capaz de voar, o que me faz imaginar que outras habilidades ele pode ter ali escondidas na manga. E se nós não sabemos qual é a origem dele, pelo menos nós sabemos qual é o objetivo dele, né? Quando o Cicada enfrenta o Flash naquela floresta, ele diz que o Flash tem defendido todos esses meta-humanos por todo esse tempo, ao invés de acabar com eles. Mais tarde no episódio, nós descobrimos que o queridíssimo Orlan traz uma ferida que provavelmente é a fonte da ligação dele com a adaga
chaga. Talvez essa ferida esteja, inclusive, infeccionando aos poucos e vá invariavelmente matar o coitado. Ele pode estar correndo contra o tempo para descobrir como salvar a vida da filha. Nessa parte final do episódio, né, nós descobrimos que a razão do ódio dele pelos meta-humanos é justamente essa filha que se encontra desacordada no hospital. A gente ainda tem que descobrir o que ele precisa fazer para tirar ela dessa condição. Talvez, de alguma forma, algum poder meta-humano possa ser capaz de trazer ela de volta, e isso poderia ter algum tipo de relação com o fato dele querer pegar o Cisco de qualquer jeito. Então nós temos que nos perguntar o que a morte do Cisco poderia fazer para auxiliar na recuperação da filha do Orlan. Nós temos mais um desenrolar do arco da Caitlyn nesse episódio. A gente descobre que, ao contrário do relacionamento dela com a mãe, o relacionamento da Caitlyn com o pai dela era um relacionamento carinhoso, havia amor envolvido e ela gostava de estar do lado dele. E talvez seja justamente isso que vai fazer com que ela acabe ficando do lado dele uma vez mais num futuro próximo, quando ele se revelar como o Giada. Isso pode ser uma versão melhor explorada daquilo que nós vimos na terceira temporada, quando a Nevasca se aliou ao Savitar. O Thomas pode acabar sendo um grande manipulador e a mãe da Caitlyn conseguiu uma forma de afastar ele, forjando inclusive a morte do Papis, justamente para proteger a filha, né? Não se esqueça de que quando a Caitlyn tentou abrir aquela porta do escritório da mãe dela, a única senha que funcionou foi o aniversário dela própria. Isso são os roteiristas nos dizendo que a mãe dela não é totalmente coração de pedra, né? Que ela se importa com a filha. A trama se complica. Eu realmente acho que esse arco da Caitlyn vai correr paralelamente ao arco do Cicada, com ela e o Ralph indo atrás das pistas sobre o pai dela, enquanto o resto do time Flash vai atrás do Cicada. Meu palpite é que o arco da Caitlyn vai acabar sendo o arco principal dessa temporada e o Giada vai ser o grande vilão no final das contas. Acredito que o Cicada é só uma cortina de fumaça, pelo menos é o que eu faria. Ali no finalzinho do episódio nós vemos que alguém tá vigiando a Caitlyn através dos monitores. Num primeiro momento, cara, eu pensei que essa pessoa poderia ser o próprio Papis, né, o Giada, mas isso não faria sentido, afinal de contas, como é que ele poderia ter entrado nos laboratórios e estar instalado câmeras? Não, esse cara aqui é provavelmente o Sherlock Wells, que tá ligado nesse outro mistério. A gente já viu que ele é muito mais inteligente do que ele parecia ser num primeiro momento, né? Por falar em inteligência, uma coisa que eu achei extremamente interessante foi no momento em que a Nora finalmente aceita o conselho do Barry e pensa antes de agir, coisa que, aliás, todo mundo deveria fazer, né? Olha que coisa sensacional, cara. Ela entrou na força de aceleração para ter todo o tempo do mundo para pensar num plano, analisar todas as possibilidades. Na nossa realidade, isso deve ter demorado um centésimo de segundo, mas para ela poderia ter se passado inclusive horas até que ela se desse conta de que a melhor coisa a fazer seria enganar o vilão, fazendo ele pensar que o Cisco tinha morrido. Achei isso uma excelente sacada. Isso, aliás, cara, remonta a uma história do Homem-Aranha com o Venom, quando o Cabeça de Teia tá preso numa ilha deserta com o simbionte e forja a própria morte, deixando o Venom finalmente tranquilito no mas e vivendo sozinho naquela ilha, achando que ele tinha matado o seu inimigo. Então, cara, num plano global, eu curti esse episódio e tô com um pressentimento muito bom quanto ao resto dessa temporada. E você? Por hoje era isso, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui, certo? Também queria convidar você para se inscrever no meu Instagram para você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!